Graça e paz. Amém? Hoje nossos irmãos e irmãs aqui conosco, né? E quem está em casa nos assistindo. E aos poucos a gente vai retomando o nosso espaço, né? Nosso lugar. E é um momento que a gente vai aos poucos assumindo, né, a nossa condição nesse novo momento, né? Eu sempre tenho dito que você que está em casa, sinta-se à vontade, se estiver com segurança para estar aqui com a gente. Eu e a Neuza estávamos fazendo um cálculo aqui agora pela manhã, nesse momento, de que a gente tem 20 bancos, né? Dá para acomodar um grande número de pessoas, tendo um espaço bem distante um do outro. Dá para a gente fazer sim, né? Então, se você vai ao supermercado, se você vai à farmácia, se você vai a qualquer outro lugar, você pode vir à igreja também, não é? Com todo o espaço que a gente tem, dá para a gente fazer isso. Amém. Estamos começando nosso culto com alegria. Hoje, dia de ceia, nosso momento de comunhão, que a gente celebra com alegria esse momento, esse memorial, e é muito importante para nós. Quero começar então o culto com a leitura do Salmo 19. Fazer a leitura do Salmo 19. A gente pode aproveitar que nossos irmãos e irmãs estão conosco, e aí cada um lê 3 versículos. Eu vou ler aqui os 3 primeiros, e aí onde vocês estão mesmo no banco, né? A gente vai fazer isso. Vamos colocar em pé para a leitura desse texto, Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. Do Senhor são retos, que alegram o coração, e o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos são verdadeiros, os justos juntamente. Mais desejáveis são do que o sim, do que muito ouro fino, mais doce do que o mel, o licor dos favos. Em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Da soberba, guardo o teu, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. A palavra dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha. Amém. Caiodê veio correndo levar o microfone aqui para que todo mundo em casa pudesse ouvir. Mas o Salmo 19 fala então da excelência da criação a partir da palavra de Deus. Olha que maravilha, né? E a gente vê então que a palavra, com seu poder criador, a palavra de Deus, com seu poder transformador, tem esta beleza de nos fazer, a partir da linguagem, a partir da ação de Deus, transformar o mundo. O princípio básico do Evangelho se concretiza também nesta estrutura, nesta coluna, neste alicerce, que é a palavra criadora de Deus, não é? E nós estamos aqui para proclamar com alegria
esta palavra que cria, que transforma e que começa a partir de nós e a partir da nossa vida. Hoje, na ceia do Senhor, a gente vai sempre, e é bom que a gente traga à memória tudo que Jesus fez por nós, toda a sua ação, o seu sacrifício, para que nós tenhamos também a alegria de compartilhar, através da palavra, através daquilo que nós testemunhamos, o quanto Deus é bom. E por isso a gente está aqui hoje, não é? Vamos ter um momento de oração, colocando a nossa vida diante de Deus. Nós te louvamos, Senhor, com alegria, porque a tua palavra viva e eficaz habita em nosso coração. E é bom, Senhor, estarmos em tua casa. É bom aqui, Senhor, nós podermos compartilhar com alegria de tudo que o Senhor tem feito por nós. Conduza-nos, Senhor, neste culto, que teu Espírito Santo transformador possa nos impulsionar neste dia e que a tua presença possa, Deus amado, permanecer em nosso coração, nos alegrando, nos revigorando na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nosso momento de louvor, então, chamar nossos irmãos. Paz do Senhor, irmãos e irmãs, estamos aqui nessa manhã para louvar ao Senhor, para abrir o nosso coração, nos entregar a Jesus e nos derramar diante da sua graça, da sua misericórdia, diante da sua presença. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, que és formoso. Amém. Glória a Deus. Neste momento também vamos ofertar ao Senhor, vamos trazer à casa do Senhor os nossos dízimos. E você que está em casa também, não se esqueça de estar contribuindo com a obra do Senhor. Amém. Vamos louvar então o nosso Deus, Ele que é o leão de Judá. Ele que está sempre conosco, nos guardando, nos guiando, nos livrando de todo o mal. Amém? Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor.
Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que Sua destra reinará, Leão de Judá. Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E sim, de todos os povos, os seis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos virão e verão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Amém. Glória a Deus. Senhor, eu te agradeço pelas nossas vidas, te agradeço por essas ofertas, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Eu te peço que o Senhor possa continuar nos abençoando, suprindo as nossas necessidades e nunca deixando nos faltar, ó Pai. Que tudo seja para honra e glória do Senhor Jesus. Te louvo e te agradeço por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Ele é o Leão de Judá, aquele que prevalece sobre as nossas vidas, não é? Não há nada que seja maior ou melhor que o nosso Deus. E essa força que nós temos, que nós precisamos sentir, vem de Deus, vem da sua presença, da sua graça, que renova em nossa vida o tempo todo. Bom, hoje, nesse dia especial, que é dia da ceia, nós comemoramos então em comunhão essa alegria de trazer à memória aquilo que Cristo fez por nós, que Deus fez por nós através de Cristo. É o dia também que a gente precisa trazer à memória aquele reforço que há em experimentar, em trazer de novo a viva experiência de ser cristão. É por isso que a gente está estudando ao longo de todo esse tempo, já há alguns meses, o que significa o reino de Deus, não é? Eu tenho até colocado alguns títulos aí nos vídeos que nós estamos postando, e é uma jornada pelo reino de Deus. E a gente está fazendo essa jornada pelo reino de Deus. E hoje, dia da ceia, é impressionante que as coisas vão acontecendo no livro, nos evangelhos, e o que Jesus vai ensinar para a gente é que através das parábolas que ele coloca,
através dos ensinamentos que ele traz, o reino de Deus vai se concretizando na vida das pessoas, né? O reino de Deus vai se fazendo mais presente, mais forte, mais atual. E é impressionante como que essa ação do reino de Deus, ela se coloca ainda presente na nossa vida, no nosso tempo, no nosso coração e diante de nós. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 21, a partir do versículo 33, Mateus 21, de 33 até o 46. É a parábola que Jesus conta dos lavradores maus. Mateus capítulo 21, versículo 33 em diante. Amém? Diz a palavra de Deus. Atentar em outra parábola. Havia um homem, dono de uma casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores, depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram o outro e a outro apedrejaram. E enviou ainda outros servos em maior número, e tratando-os da mesma sorte. E por último enviou então seu filho, seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, matemo-nos também, apoderemo-nos de sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará ele àqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores para que lhe remetam frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, a pedra principal. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza respectivamente os frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Aquele a quem sobre ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essa parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temiam a multidão, porque estas o consideravam como profeta. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por este dia especial, por o dia da ceia e esse momento que nos encontramos contigo, com cada um de nossos irmãos. Clamamos, Senhor, para que o Senhor nos conduza, para que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, para que a tua palavra se torne viva, eficaz e que possa, Deus, produzir os seus frutos em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar. Bom, nós, nesse caminho que fazemos essa jornada pelo reino de Deus, a gente vai fazendo passo a passo nos textos bíblicos e do Evangelho. Domingo passado nós lemos Mateus 21, do 23 ao 32, não é? Quando Jesus, numa discussão com aqueles fariseus e os sacerdotes da época, falava sobre a sua autoridade no reino de Deus. Agora, ele lança uma outra parábola. Antes ele tinha falado da parábola dos dois filhos, e do filho que dizia: eu vou te obedecer, mas não fazia nada, e o outro que, num primeiro momento, negava a ordenança do pai, mas que logo em seguida ele ia e fazia a vontade do pai. Jesus conta esta parábola associando isso ao reino de Deus. E ele continua agora, ainda no capítulo 21, falando outra parábola, para anunciar então a grandeza desse reino de Deus,
a partir agora de uma nova visão, de uma nova perspectiva. E ele começa falando uma coisa que é muito importante para o povo daquela época, que é muito comum, é que era a situação dos trabalhadores que tinham as vinhas. E a vinha, a uva, o lagar, fazem parte de uma cultura importante de Israel. Tanto que Jesus compara o seu corpo ao pão e o seu sangue ao vinho. Pão e vinho eram coisas essenciais para a subsistência de qualquer pessoa daquela época. Pão e vinho eram coisas essenciais que demonstravam o sustento de Deus na vida das pessoas. Pão e vinho eram a essência daquela vida, daquele povo naquele tempo. E Jesus então conta uma história, uma parábola falando sobre o dono de uma vinha, de um grande terreno que tinha lá a sua vinha. E o texto é interessante, que ele começa a mostrar então que esse homem plantou esta vinha, cercou, preparou, construiu uma torre, um lagar, fez tudo o que era preciso para que aquela vinha pudesse produzir bons frutos, bons vinhos, bons sucos de uva, né? É verdade? Nós usamos a expressão hoje, né? Tá com a faca e o queijo na mão. Mineiro entende bem disso, né? Nós que somos mineiros, entendemos o que significa estar com a faca e o queijo na mão. Você está com aquilo que é de melhor, não é? E aí, a gente pode associar, então, ao que o dono dessa vinha faz, quando ele constrói a vinha, planta aquela vinha, cerca, deixa tudo preparado, constrói. Então, ele está deixando tudo pronto para que se produzisse ali o que fosse melhor possível. Quando Jesus associa isso ao reino de Deus, ele está dizendo, Deus já fez isso também, não é? Deus plantou este reino, Deus preparou ele com o melhor dessa terra e deste momento. Deus preparou ele com tudo que era preciso para que cada um de nós pudéssemos, em seguida, começar a produzir os seus frutos. E hoje, na ceia do Senhor, que a gente sempre lembra desse momento para nós, é um momento de santificação. E nós, cristãos, temos o momento da ceia como um momento especial, porque além de nos trazer à memória o amor de Deus por nós, o sacrifício de Cristo, além de nos trazer à memória que nós precisamos manter a nossa comunhão uns com os outros como um corpo vivo, revela para nós que nesse momento especial nós nos fazemos ainda mais cristãos. Ser cristão é trazer à memória aquilo que Cristo fez, não é? É repetir aquilo que Cristo fez, é seguir aquilo que Cristo fez, é continuar anunciando o reino de Deus a partir das ações que Cristo realizou. Jesus, ao anunciar o reino de Deus, comparando ele a uma vinha, ele está comparando o reino de Deus então com aquilo que estava muito mais próximo das pessoas, que era muito mais essencial naquele momento. E quando ele diz então que esse Senhor prepara tudo e deixa tudo pronto, mas ele coloca lá então alguns lavradores, ele arrenda isso, ele vai dizer, olha, está aqui, pronto, agora você só vai cuidar e reproduzir os frutos, não é? Eu preparei tudo, deixei tudo pronto, seu trabalho agora é só cuidar e reproduzir estes frutos. E eu sempre entendo que a Bíblia, quando fala de fruto, e eu fiz até uma mensagem, né, tá aí nos nossos vídeos anteriores, falando um pouco disso. A gente acostumou ao longo do tempo, com o desenvolvimento do cristianismo, do evangelho, e nós, protestantes principalmente, associamos sempre o fruto às pessoas, não é? Não é verdade? Produzir frutos na nossa linguagem, na nossa concepção, está sempre ligado a trazer mais gente para a igreja. Produzir frutos está sempre ligado a aumentar o nosso número de pessoas. Essa concepção que ficou gravada na nossa vida, na nossa mente, no nosso DNA enquanto protestantes, enquanto cristãos. Eu digo que não está errado. Eu digo sim, que a nossa função enquanto cristãos é espalhar ainda mais aquilo que nós recebemos de tão
perfeito e gratuito vindo de Deus, que é o seu amor, seu evangelho, sua graça, e anunciar isso, e reproduzir isso, e produzir então frutos a partir também da vida das pessoas. Mas toda vez que Jesus fala de fruto, ele está falando de testemunho. Toda vez que Jesus fala de fruto no texto bíblico, ele está falando da aplicação prática daquilo que nós recebemos de Deus a partir de Cristo, a partir da sua mensagem, a partir da sua palavra. Lembra que próximo desse texto, Jesus está numa situação onde ele vai para o templo, ele vê lá os cambistas, ele vê as pessoas negociando em nome de Deus, ele pega um chicote, derruba aquilo tudo, bate nas pessoas, fica nervoso, não é? E quando ele sai dali, passando pelo caminho, ele vê uma figueira toda cheia de folhas, e não era tempo de figos, e quando ele chega, aquela figueira não tem nenhum fruto, e ele então amaldiçoa aquela figueira e ela seca. É muito simbólico isso. Primeiro porque a figueira, ela só dá folha quando ela tem fruto. Quando ela não tem fruto, ela não tem folha. E o que Jesus está dizendo com este símbolo é que a própria igreja, que eles acabou de sair lá do templo, derrubando os cambistas, derrubando as bancas de venda, os negociantes que faziam negócio dentro do templo. Quando ele sai e encontra uma figueira que está anunciando ter fruto, mas não tem, assim, este é o modelo, é o símbolo da igreja que nós acabamos de ver. Não é época de fruto, mas ela anuncia como se estivesse cheia de fruto. E o que sobra para ela é a maldição de Cristo. Que ela seque, não é? Isso é muito interessante porque quando Jesus está falando de fruto, ele está falando de testemunho. Qual é o testemunho? Qual é aquilo que brota de nós quando nós anunciamos que somos filhos de Deus? O que é aquilo que brota de nós quando nós anunciamos que somos cristãos? Quando nós anunciamos que somos pertencentes ao reino de Deus? O que é que brota de nós? O que é que aflora de dentro de nós? É verdade? Quando Jesus lança essa parábola, ele está falando algo muito parecido. Que aquele Senhor preparou aquele espaço, aquele ambiente, aquele terreno, para que os administradores, os lavradores que arrendaram a terra pudessem agora somente reproduzir os frutos. Mas eles reproduziram outros frutos, que é o fruto da ganância, que é o fruto do egoísmo, que é o fruto do assassinato, e um fruto mau vai gerando outro fruto mau, não é? Até o ponto que eles querem tomar toda aquela vinha e então matam o filho daquele proprietário. Este texto nos faz então, nesse momento difícil, pensar que esse aviso profético que Jesus traz na parábola, anunciada por Jesus aos líderes religiosos, a um primeiro momento a gente até pensa assim, isso não tem nada a ver com a gente, né? Nós estamos aqui no século 21, distante desse momento, essas coisas não acontecem no nosso meio, graças a Deus não, né? Mas se a gente olhar com outros critérios esse texto e essa palavra de Jesus, nós vamos perceber que em alguns lugares, em alguns meios onde se dizem cristãos, isso vai acontecer da mesma forma, né? Porque a parábola, ela fala de uma coisa, uma história que acaba tendo aplicação prática na vida. E aí, a pergunta que Jesus faz e que é fundamental nesse texto: o que vocês acham que o Senhor da vinha deveria fazer? Pergunta Jesus para os fariseus, para aqueles que ouviam ele contar aquela história. E lá no verso 43, aliás, no verso 41, eles dizem: fará ele perecer horrivelmente esses malvados, e arrendará a vinha para outros lavradores, para que esses possam produzir frutos verdadeiros. E no verso 43, Jesus vai dizer: eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um outro povo para que produza então frutos verdadeiros.
E eles ficam indignados, né, quando percebem que Jesus está falando deles naquela parábola. E aqueles senhores que eram considerados donos da verdade, os senhores da lei, né, que tinham a prepotência de ser aqueles que tinham a primazia de conhecer tudo que a lei ensinava e que a religião ensinava. O que Jesus está dizendo é que na vinha de Deus não há lugar para quem não dá fruto. Na vinha de Deus não há lugar para quem não deixa aflorar dentro de si o conteúdo desse reino, né? Não há lugar para quem não seja um bom testemunho da ação de Deus na sua vida. No reino de Deus não há espaço para quem se sente dono e que não deixa Deus agir conforme a sua soberania, a sua vontade, o seu querer. Produzir frutos. E aí eu lembro aqui daquela passagem, outra parábola que Jesus fala, né? Uma árvore que produz bons frutos e da árvore que produz frutos maus. E ele diz, é o fruto que você conhece a árvore, não é? É pelo fruto que você conhece de onde vem esta essência. De onde vem, né, esse testemunho, de onde aflora. Eu estou dizendo isso tudo para que, quando a gente pensa um pouco no que significa ser cristão, no que significa elaborar nesse momento a ceia, no que significa participar desses elementos, né, do pão, do cálice, isso tem um valor muito importante para nós. É que nós, enquanto cristãos, não podemos deixar a nossa herança para outros. É que nós temos que assumir, então, com verdade, com vida, aquilo que nós precisamos ser enquanto povo de Deus. A parábola não fala somente para um povo distante de nós, não é? Essa parábola não fala somente para aquele povo do Antigo Testamento, que vivia sem conhecimento da graça de Deus a partir de Cristo. Não, ela fala para a gente. Jesus está falando aqui para um grupo de pessoas, muitos que o seguiam, muitos que o ouviam, e ele está falando para um grupo também de gente que estava ligado diretamente à religião. Não era para um povo distante. Ele está falando também para um povo que se dizia cristão, mas tinha um cristianismo estéril. E toda vez que nós, enquanto cristãos, não produzimos este fruto da essência de Deus, do reino de Deus, nós nos tornamos cristãos estéreis e que não conseguem oferecer frutos verdadeiros a Deus. A parábola que Jesus anuncia destes lavradores maus fala que o verdadeiro fruto que estava na mente, no coração, reproduzido por aquelas pessoas, eram frutos que estavam muito distantes daquilo que Jesus anunciava como o reino de Deus. Estavam muito distantes daquilo que Jesus anunciava como essência e verdade deste reino que Deus quer implantar em nossa vida, em nosso coração. Egoísmo, ganância, mentiras, assassinatos. E aí, quando eu penso que nós, enquanto cristãos, estamos inseridos no mundo, no contexto, esta ação de Cristo ao anunciar o reino de Deus precisa ser mais evidente dentro de nós, para nós não cometermos o mesmo erro de sermos seduzidos por este mundo e pelos frutos que ele oferece. Porque a lógica deste mundo vai nos oferecer então estes frutos que vão gerar ganância, egoísmo, que vão gerar todo esse tipo de sentimento. Mas o cristianismo, o reino de Deus, nos faz olhar com outra vertente, para uma outra condição. E nós precisamos aprender então, enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, que nosso lugar neste mundo é testemunhar, é produzir frutos desse reino de Deus. Deus já nos deu a vinha, né? Já preparou o terreno, já preparou tudo aquilo que nós precisamos para produzir frutos. E basta agora que nós possamos assimilar isso dentro de nós
colocando com vigor, com força, com verdade, aquilo que Deus tem feito em nossa vida, em nosso coração. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ir muito além, né? Consegue avançar muito mais do que nós podemos imaginar. E eu gosto sempre de lembrar que em nenhum momento Deus falou na sua palavra que a condição para que o reino dele acontecesse estivesse vinculado ou atrelado a um número de pessoas. Percebem? Sempre começou com pouca gente. Sempre começou com um número pequeno. Jesus escolheu 12 para caminhar com ele. As comunidades por onde Jesus passava eram sempre comunidades pequenas. Mas é quando esta ação de Deus se faz concreta e presente na nossa vida, o número não importa. Porque isso vai reproduzir muitos frutos. Isso vai reproduzir grandes coisas na nossa vida. Então, estar vinculado ao reino de Deus passa em primeiro lugar pela consequência de nós assumirmos com responsabilidade aquilo que Deus tem colocado diante de nós. E Deus está falando, olha, está aqui. Deixei tudo pronto para que nós pudéssemos agora assumir e testemunhar aquilo que Deus fez e tem feito em nossa vida. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos então desenvolver a essência desse reino. Quando eu olho para esse texto e essa caminhada, essa jornada que a gente está fazendo pelo reino de Deus, e a gente começa a comparar isso com o nosso tempo, com aquilo que nós vivemos, e a gente começa a perceber assim, o quanto é atual essa palavra, o quanto que as palavras de Cristo se fazem tão atuais no nosso tempo, no nosso momento, não é? Porque às vezes a gente começa a perder muito tempo se envolvendo em defender opiniões, em defender posições, sejam elas políticas, sejam elas ideológicas, né? A gente gasta muito tempo querendo defender aquilo que a gente pensa. Pouco tempo, em uma das aulas que a gente dá lá na teologia, começou uma discussão dentro da sala de aula. Quem era calvinista, quem era arminiano, né? E aí tem uma discussão de séculos em torno desses títulos, né? Calvinista acredita numa sequência de coisas, arminiano numa outra sequência de coisas, e tudo, alguns acreditam na predestinação, outros não acreditam, e outros levantam teorias enormes e tal. E aí me perguntaram, professor, e o senhor? Eu falei assim, eu sou crente. Isso basta, né? Isso basta. Eu estou dizendo, vocês estão numa discussão que não foi superada há mais de 500 anos. Para que eu vou levantar isso de novo? Se há mais de 500 anos se conversa sobre isso e ninguém chega à conclusão, sabe por quê? Porque eu quero manter a minha opinião, enquanto o outro quer manter a dele. E aí não acontece diálogo, acontece um duelo, né? Isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Enquanto nós estivermos sempre presos, querendo defender somente aquilo que a gente pensa, somente as nossas condições como verdades absolutas, nós conseguiremos avançar pouco. Quando Jesus anuncia essa parábola àquele povo, e ele está falando isso, se a gente vê o contexto do texto, Mateus capítulo 21, ele está falando isso para os sacerdotes e para os escribas da sua época que questionavam o reino de Deus que Jesus anunciava. Eles questionavam a essência e a verdade desse reino. Eles questionavam se Jesus tinha autoridade para falar com tanta propriedade sobre essa nova forma de viver a experiência de Deus na nossa vida. Questionavam isso. E Jesus começa a contar essas parábolas, a parábola da figueira sem fruto, como eu disse para vocês, a parábola dos 2 filhos, agora a parábola dos lavadores maus. Ele começa a contar isso para dizer, olha,
muito mais do que vocês pensam, e muito mais do que a verdade que vocês querem defender, há uma noção inegociável do reino de Deus para nós. E esse Deus e esse Senhor já deixou tudo pronto. A única coisa que a gente precisa fazer agora não é ficar tentando descobrir quem está com mais razão. É assumir isso dentro de nós e seguir em frente, testemunhando a ação e a verdade de Deus onde a gente passa. Seja lá com o nosso vizinho, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aonde estivermos, este reino de Deus precisa se fazer presente em nós. E é por isso que a gente precisa trazer isso com muita propriedade dentro da nossa vida. Eu estou falando isso porque eu conheço muitas pessoas e gente até próxima que começou a frequentar uma igreja evangélica, que tem religiosamente, uma vez por semana, participação nos cultos, que tem religiosamente, uma vez por semana, participação em reuniões de oração. Mas parece que a pessoa faz isso, ela vai lá, enquanto ela está no culto, ela é cristã. Enquanto ela está lá dentro, ela assume aquele reino. Mas quando ela sai, ela fala, não, agora eu vou... Parece duas pessoas diferentes. Já viram isso? Eu tenho gente bem pertinho de mim que faz isso, bem próximo. E aí, o que Jesus está dizendo é isso. Se eu sou alguém se eu sou lavrador dessa vinha, eu tenho que produzir fruto referente a tudo isso que o dono da vinha preparou para que eu produzisse. Se eu sou servo de Deus, se eu estou assumindo esse reino de Deus na minha vida, eu tenho que produzir o fruto que seja referente, condizente com esse reino de Deus que habita dentro de mim. Não adianta, quando eu sair naquelas portas ali, eu dizer assim, até domingo que vem agora, né? Domingo que vem eu volto a fazer tudo de novo, né? Me comporto, aqui agora vou viver minha vida. É lógico, essas pessoas não fazem isso consciente, né? Mas é porque não se despertaram ainda para entender que o reino de Deus é uma coisa contínua na nossa vida que tem que acontecer aqui dentro e lá fora. E quando isso se faz presente, nós deixamos de ser uma igreja estéril e passamos a ser uma igreja que oferece frutos que Deus quer. E os frutos que Deus quer são muito maiores do que a gente pode imaginar, não é? Nós possamos pensar nisso, né? Nós possamos deixar a centralidade desse reino dentro da nossa vida e nosso coração. E assim habitar na casa do Pai, né? Com essa alegria, com a dignidade de saber que nós estamos produzindo os frutos que Deus quer em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos nos preparar para o nosso momento de ceia. Chamar aqui nosso pessoal do louvor. Primeiro Coríntios capítulo 11, quando Paulo vai estabelecer aquele momento de comunhão, de ceia com as pessoas, e ele diz, olha, é preciso saber discernir o corpo, né? Saber discernir o corpo é saber, cada um de nós que aqui estamos, cada um de nós que estamos aí em casa, temos uma ligação muito próxima uns com os outros. E a prioridade do reino de Deus se faz nisso, né? Nessa disposição que nós temos para apoiarmos uns aos outros e viver como um corpo que precisa seus membros, das suas funções individuais, cada um.
Quando nós entendemos isso, nós começamos a entender também que discernir o corpo é saber que nós somos uma unidade diante de Deus. Uma unidade, um único corpo diante de Deus, na presença de Deus. Hoje, nós temos aqui nosso momento de ceia. Eu posso chegar até ali, Caio? Dá para... Temos aqui o pão e o cálice, e eles estão separados individualmente, né? Para que cada pessoa que aqui está hoje possa pegar o pão, o cálice. Nós vamos fazer isso, fazer uma oração inicial de consagração desses elementos, colocando a nossa vida diante de Deus. Senhor, obrigado, que a tua graça seja sobre nós constantemente, nos revigorando na tua presença, nos fazendo compreender os mistérios do teu reino e crescer enquanto corpo de Cristo. Nós humildemente te suplicamos, Senhor, agora, que nos abençoes com a dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja em nós a comunhão com o corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja em nós a comunhão com o sangue de Cristo. Humildemente te imploramos, Senhor, que nesse momento e nesse espaço, este sentimento de pertença, da alegria de estar na tua presença, seja mais forte em nós, revigorados em nossa vida pelo teu reino que se concretiza em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo diz então que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído e preparava a ceia, e ele então tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim. Em semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A memória de Cristo, então, precisa estar viva dentro de nós. Amém? Então, vou pedir aqui aos irmãos e irmãs que possam vir aqui à frente, pegar o pão, o cálice, voltar aos seus lugares, e nós vamos compartilhar desse momento, então. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho, tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos seus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Aleluia. É nessa percepção, Senhor, que não somos nada diante do teu poder, que nós assumimos aqui, enquanto corpo de Cristo, a nossa humildade diante de ti, pedindo, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia na tua presença, revigorando, ó Deus, dentro de nós teu chamado, tua proposta, tua graça, para que nós possamos testemunhar com alegria teu reino, tua presença, tua vontade a partir da nossa vida. Bendito é o teu nome, Senhor. Que o Senhor possa abençoar nossos irmãos e irmãs que aqui estão neste dia. Que o pão e o cálice possam ser, então, este vigor do Senhor na vida de cada um. Abençoe, Senhor, nossos irmãos e irmãs que estão em casa, que também participam desse momento da ceia na tua presença.
Que a tua graça seja também um vigor novo na vida, no coração. Abençoa cada lar. Abençoa, Senhor, nossas famílias. Guarda-nos, Senhor, para que a cada dia possamos, ó Deus amado, sentir a tua presença, teu amor, teu cuidado e o teu renovo em nossas vidas, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor, que a tua graça continue em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Possamos então comer o nosso pão. Tomar o cálice. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela memória. Temos nesse momento do teu sacrifício por nós. Esta é a essência que move a nossa vida enquanto cristãos. É saber que um Deus não se fez somente como Deus, mas se fez homem. E que desceu para nos provar que é possível servir a Deus. Que é possível ser, Deus amado, seguidor da tua vontade. E que é possível produzir frutos na tua presença. Renova, Senhor, em nosso coração a cada dia esta dimensão do teu reino, da tua graça em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Chegamos mais ao final de um culto, com a graça de Deus. Agradeço aí os irmãos e irmãs que estão conosco, a vocês em casa. Hoje nós fizemos aqui nosso momento de ofertório. Eu gostaria que você que está em casa também lembrasse que nós temos nosso compromisso quanto igreja, que ele continua. Então não deixe de fazer sua oferta, seu dízimo, não deixe de contribuir. Lembre-se que isso é um compromisso seu, pessoal, com Deus, não é? E que você precisa deixar que isso entre no seu coração. Que essa generosidade seja abundante na sua vida. Então vamos fazer isso. E deixar que a graça de Deus seja maior em nós, para que tenhamos possibilidade de fazer nossas ofertas com alegria diante de Deus. Amém? Vamos encerrar então, agradecidos. Obrigado, Senhor, por esse dia especial. Obrigado por estar na tua casa, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, por essa possibilidade de encontrar irmãos e irmãs. Obrigado. Abençoa-nos, Senhor, nesta semana que começa hoje. Que as nossas atividades sejam todas colocadas diante do Senhor. Que a tua presença renovadora, Senhor, aconteça na nossa vida. E que possamos nessa semana, Senhor, sermos bem-aventurados diante de Ti, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, nossas famílias, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa semana. Em tudo nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor do soberano Deus seja sobre nós. Que o Espírito Santo de Deus permaneça em nossas vidas, em nosso coração. Abençoando, Senhor, cada lar, cada vida, curando as pessoas enfermas, agindo em nós. E que o amor de Deus o Pai seja conosco em todo o tempo, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.